Imagine estar na boca de uma escuridão tão profunda que até os demônios mais temíveis temem entrar. E se eu lhe dissesse que há um abismo escondido nas páginas das Escrituras, um poço sem fundo, que dizem estar aberto e repleto de segredos antigos? Hoje estamos descobrindo as verdades misteriosas sobre este lugar enigmático, as batalhas espirituais que ele representa e as implicações para as nossas vidas neste momento. Então, o que nos espera nessas profundezas? A resposta está nas Escrituras, onde revelamos que esta não é apenas uma história do passado, é um chamado à vigilância em nossa fé, que à medida que exploramos este mistério, lembre-se, Jesus está com você em cada passo do caminho. Suas bênçãos são abundantes. Por favor, inscreva-se para participar de nossa jornada e conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus tocou sua vida. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. O conceito do abismo, muitas vezes referido como abismo na literatura bíblica, causa medo e intriga nos corações de muitos que estudam as Escrituras. Apocalipse 9, 1, 2 fornece uma descrição vívida, onde uma estrela caída recebe a chave desta prisão sombria, abrindo uma torrente de escuridão e fumaça que obscurece a luz do sol. Esta morada celestial não é apenas uma metáfora, é uma prisão tangível reservada para aqueles que se rebelam contra a ordem divina de Deus. Lucas 8:31 oferece uma visão mais aprofundada ao narrar o apelo dos demônios a Jesus, implorando para não ser lançado no abismo. Aqui encontramos uma prova de seu pavor, mesmo entre os espíritos que se agitam em reinos invisíveis. O abismo, então, é um local de retenção, uma masmorra espiritual que aguarda a aprovação de Deus para a sua abertura. Sua existência serve como um lembrete dos limites estabelecidos pelo Divino. Em 2 Pedro 2:4, o texto revela que Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os nas cadeias das trevas, para serem reservados para o julgamento. Esta morada misteriosa ressalta o propósito do reino: deter os rebeldes e os caídos até que chegue a hora do acerto de contas. O que torna este domínio ainda mais convincente é o medo que invoca entre os habitantes da maldade espiritual. O abismo continua sendo um domínio selado, e sua escuridão ameaçadora é um lugar onde a ira encontra a justiça divina. É uma prisão de difícil acesso, pois requer permissão divina para ser libertada. Este aspecto é crucial, pois simboliza a restrição do mal, mantido sob controle pela autoridade onipotente de Deus até o tempo determinado. Imagine a caverna mais escura, um vazio tão profundo que devora som e luz. Tal é a natureza do abismo. No entanto, por que existe tal lugar e para que serve? Funciona como um componente da governança espiritual. A prisão da maldade dentro de limites impenetráveis ilustra não só o controle de Deus sobre o mal, mas também as suas intenções de permitir à humanidade um espaço para a redenção e o crescimento espiritual. É uma contenção da rebelião, para que o mundo possa testemunhar períodos de compaixão e graça. Em essência, o abismo serve tanto como um sistema penal para o pecado descoberto, quanto como um alívio temporário para a humanidade do peso total da malevolência espiritual. O terror que o rodeia é palpável. Quando os espíritos confrontam o nome de Cristo, apelando desesperadamente para não serem entregues a esta propriedade terrível, isso realça o horror absoluto que o abismo representa. Demônios e seres caídos estão cientes de seu significado, um lugar sem esperança ou repouso, imerso em uma escuridão que ninguém pode compreender ou escapar por seus próprios recursos. O fato de evitarem o abismo diz muito sobre a restrição sobrenatural que ele simboliza, um emblema da justiça prometida e da retidão cumprida. Além disso, o abismo tece uma narrativa contínua de guerra espiritual. Está incessantemente ligado às vitórias temporárias e às derrotas inevitáveis de Satanás. Um campo de batalha cósmico, onde os iníquos crescem à medida que a humanidade atravessa os seus próprios desafios morais. Seu papel como prisão é um pressentimento para aqueles que antagonizam os céus. No entanto, apesar das suas conotações sombrias,
o seu eventual lançamento traz temas mais amplos de ressurreição e renovação, dando testemunho do plano final de Deus para a redenção sobre a devastação. Deus usa magistralmente o fechamento do abismo para tecer uma grande trama, servindo ao duplo propósito de frustrar o mal e, ao mesmo tempo, enfatizar o poder da salvação. Há uma profundidade em saber que o abismo permanece como uma tenda temporária, mostrando o equilíbrio judicial de Deus ao lado do seu amor misericordioso. Para os crentes, este conhecimento serve como uma garantia, um emblema da fé de que, apesar das tempestades tumultuosas e dos momentos em que o mal parece irreprimível, as fechaduras do abismo impedem que as trevas prevaleçam absolutamente. Portanto, o abismo é um testemunho dessa intervenção e governação divinas, uma garantia de que, embora o mal deva desempenhar o seu papel na tapeçaria da história, está agrilhoado pelo divino, mesmo enquanto aguarda o dia da sua libertação. Funciona não apenas como um abismo literal de pavor e desespero, mas também como uma alegoria espiritual. O desafio para a humanidade reside na compreensão das complexidades e mensagens ocultas codificadas nessas histórias. Esta é uma oportunidade para refletir sobre o poder do julgamento divino e a realidade das consequências espirituais que se estendem além dos reinos mortais. É um estímulo para confrontar as lutas invisíveis, mas sempre presentes, contra a destruição espiritual. Um lembrete para persistir na fé e na esperança como parte de um intrincado projeto cósmico controlado pelo arquiteto de toda a criação, que detém as chaves de todas as fechaduras, até mesmo a do poço do abismo. À medida que a nossa narrativa continua no capítulo seguinte, testemunharemos o momento em que os seus portões se abrem, libertando os exércitos de gafanhotos encobertos. Eles servirão como arautos do julgamento, sinalizando uma mudança fundamental na saga espiritual, um testemunho da profecia divina em ação. A abertura do abismo, conforme descrito em Apocalipse 9:3-11, é um momento crucial nas escrituras proféticas que está envolta em mistério e imagens assustadoras. Ao soar a quinta trombeta, começa um evento-chave no fim dos tempos, o lançamento de gafanhotos sobrenaturais sobre a terra. Estes não são gafanhotos comuns, como se poderia imaginar numa praga natural, mas sim uma manifestação que infunde terror e contemplação no coração da humanidade. Este evento é um julgamento divino, uma prova espiritual que se desenrola após séculos de avisos. O abismo, agora aberto, emite fumaça que escurece o céu, simbolizando a escuridão espiritual que cobre as mentes e os corações daqueles que estão na terra. O que emerge da fumaça são gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões. A sua missão não é prejudicar a vegetação ou a terra, mas atormentar aqueles que não levam o selo de Deus. Estas almas torturadas encontram-se em angústia espiritual durante 5 meses, ansiando pela morte, mas esta lhes escapa. O significado disto reside não apenas na dor física infligida, mas no tormento do espírito, enfatizando o custo de uma vida desviada da verdade divina. Esses gafanhotos têm uma semelhança perturbadora com cavalos de guerra preparados para a batalha, com coroas de ouro no topo de suas cabeças, rostos humanos e cabelos de mulheres. Seus dentes são como leões e estão adornados com couraças de ferro. Esta descrição híbrida sugere poder, inteligência e uma presença intimidadora que ultrapassa toda a compreensão terrena. O som das suas asas ecoa o barulho estrondoso de incontáveis carruagens entrando em conflito, aprofundando ainda mais a sensação visceral de catástrofe iminente. No comando deste terrível exército está Abaddon, ou Apollyon em grego, que significa o destruidor. Este é o anjo do abismo, um ser de considerável poder e autoridade dentro do reino das trevas. O seu surgimento marca uma escalada significativa no julgamento espiritual, à medida que ele lidera forças que visam especificamente aqueles que não estão sob a proteção do selo de Deus. Em essência, é um choque entre a soberania divina e a insurreição rebelde, um conflito antigo que ressurge no apogeu obscuro do mundo. Para compreender por que Deus permite esta libertação assustadora,
devemos olhar para além do horror imediato que ela representa. O objetivo final de Deus é a redenção e o despertar. Os tormentos infligidos não são crueldades arbitrárias, mas oportunidades de arrependimento e reflexão para a humanidade. Servem como chamadas de despertar para um mundo espiritualmente adormecido, destinadas a estimular os indivíduos a procurarem proteção na graça e na verdade divinas. As Escrituras alertam consistentemente os crentes para os perigos que espreitam na negligência espiritual, defendendo a vigilância, a fé e o alinhamento com a vontade divina como defesas cruciais. Paralelamente, Joel 2:1-4 aprofunda a nossa compreensão deste fenômeno apocalíptico, descrevendo uma força invasora com aparência semelhante a um gafanhoto, sublinhando temas semelhantes de escuridão e medo, com o grande e terrível dia do Senhor a aproximar-se rapidamente. Na visão de Joel, um muro de destruição progressiva é temperado com um apelo ao arrependimento, exortando as pessoas a regressarem a Deus com contrição sincera e jejum. As imagens de Joel complementam o relato do Apocalipse, apresentando o exército de gafanhotos não apenas como agentes de destruição, mas como arautos do que está por vir, uma preparação para os estágios finais do plano de Deus. Além disso, apela aos fiéis para que aprofundem a prontidão espiritual, garantindo que sejam marcados não pelo mundanismo, mas pela fidelidade divina. Isto é enfatizado através de uma narrativa de discernimento, exortando os crentes a se distanciarem da escuridão espiritual do seu entorno. Para os selados por Deus, o tormento dos gafanhotos não é uma ameaça, mas um sinal de proteção divina em meio ao caos. O selo representa mais do que segurança, significa um estatuto escolhido, um vínculo de aliança com o Criador, reforçado através da fé, do amor e da obediência. Esta marca espiritual é um testemunho de uma jornada de fé comprometida que concede aos crentes imunidade da ira derramada sobre os impenitentes. Neste capítulo ameaçador do Apocalipse, percebemos uma dualidade, a profunda misericórdia da paciência de Deus e o julgamento severo que acena aos inflexíveis. Pois é no seio destes acontecimentos que surge uma escolha, impelindo cada alma para o caminho decretado na verdade e na vida. O desenrolar do julgamento espiritual permite um redespertar, mudando o equilíbrio cósmico e orientando aqueles que estão dispostos a prestar atenção à redenção. À medida que esta secção passa a examinar a influência espiritual do abismo no nosso mundo moderno, devemos considerar a escuridão generalizada da nossa era atual e as ideologias que desafiam os sistemas de crenças fundamentais. O pano de fundo dos tempos proféticos serve como um lembrete de que, embora estas forças girem à nossa volta, o espírito inabalável ancorado na verdade divina permanece inabalável. Na escuridão generalizada, a luz brilha mais intensamente, iluminando e revelando o caminho para a salvação. Na vasta extensão da profecia bíblica, poucas pinturas da existência são tão opacas e perturbadoras como aquelas que dizem respeito ao abismo. A noção do abismo está impregnada de imagens apocalípticas, capturando a imaginação com visões de profundezas sombrias e pressentimentos espirituais. Embora muitos rejeitem o conceito como metáfora ou mito antigo, as sombras crescentes no mundo de hoje levantam a questão assombrosa. Será que a influência do abismo já está a infiltrar-se na nossa realidade? As Escrituras revelam o mistério do abismo com uma clareza impressionante. Em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, Paulo fala enigmaticamente de um restringidor, uma força que retém a plena manifestação da ilegalidade. Porque o mistério da ilegalidade já está em ação, mas aquele que agora restringe continuará até que seja tirado do caminho. Nestas palavras, encontramos indícios de uma realidade espiritual à espreita sob a superfície, aguardando o momento em que o restringidor não esteja mais presente e o caos esteja livre para transbordar. Da mesma forma, Apocalipse 17:8 invoca a imagem da besta, uma criatura que ascende do abismo, destinada a surpreender aqueles que não são marcados pela proteção divina.
Esta besta alegórica prospera no engano, prometendo iluminação, mas enredando almas na escuridão. Quando vistas através das lentes da sociedade moderna, estas profecias ressoam com uma familiaridade desconcertante. As ideologias malignas propagam-se subtilmente, aparentemente inócuas, mas profundamente insidiosas, e as suas raízes remontam à turbulência espiritual predita em textos antigos. Hoje, mais do que nunca, enfrentamos ideologias que, paradoxalmente, celebram e degradam o espírito humano. Culturas em todo o mundo testemunham a ascensão do materialismo e do relativismo moral. Filosofias que anunciam o eu acima de tudo. Eles defendem a liberdade pessoal, mas acorrentam os indivíduos aos desejos e à ganância. Poderiam estas ideologias ser os tentáculos rastejantes do abismo, um prelúdio para a escuridão maior profetizada no Apocalipse? A tecnologia também é uma faca de dois gumes. Embora ofereça conectividade e conhecimento sem precedentes, também permite a propagação de desinformação e decadência moral a uma velocidade inimaginável em épocas anteriores. As plataformas de redes sociais que deveriam unir as pessoas muitas vezes servem como terreno fértil para divisão e antipatia. Será demasiado rebuscado sugerir que esta distorção digital possa ser sintomática da crescente influência do abismo, conduzindo a humanidade para um abismo espiritual mais profundo? O conceito de escuridão espiritual, entrelaçado com questões sociais tangíveis, convida a uma exploração mais profunda da guerra espiritual sugerida nas Escrituras. É fácil descartar calamidades e caos como acaso ou erro humano, mas a Bíblia exorta os crentes a olharem além do véu. As forças das trevas não operam abertamente. Eles vestem sua malevolência sob o disfarce de iluminação e progresso. No entanto, para aqueles que estão em sintonia com a palavra de Deus, estas táticas são visíveis, uma manifestação das realidades espirituais que afetam o nosso mundo hoje, entrelaçadas no próprio tecido da existência diária. As Escrituras sugerem um conflito contínuo que permeia os reinos terreno e espiritual. Com a profetizada eventual suspensão da restrição e a ascensão da besta, os crentes são chamados a preparar-se para uma mudança onde as correntes espirituais se tornam ondas inegáveis que afetam toda a humanidade. É ao mesmo tempo um aviso e um apelo à vigilância espiritual, um lembrete de que, embora as forças do abismo possam procurar o domínio, a sua derrota final é assegurada pela vitória de Cristo. Talvez uma reflexão sobre estas verdades possa inspirar uma resolução coletiva contra as trevas espirituais. À medida que o Apocalipse desenvolve a sua narrativa, o nosso papel torna-se cada vez mais crítico. A ascensão do abismo não é um evento passivo, mas um apelo às armas em solidariedade e prontidão espiritual. Cada ato de bondade, cada momento passado em oração, fortalece os bastiões espirituais contra esta maré invasora. Na grande tapeçaria da profecia, o espiritual e o físico se entrelaçam continuamente, criando uma dança complexa do bem contra o mal. Com o espectro do abismo sempre iminente, a nossa resposta torna-se crucial. Somos mais do que meros espectadores deste drama cósmico, somos participantes ativos, encarregados de revelar o reino de Deus em meio a um mundo cada vez mais próximo do limite dos mistérios da revelação. A escuridão do abismo, embora ameaçadora, não precisa anunciar desespero. Em vez disso, deixe-nos lembrar da inevitabilidade do triunfo da luz e da determinação inabalável necessária para vê-la manifestar-se plenamente nas nossas vidas. No domínio da guerra espiritual, o livro do Apocalipse serve como um guia crucial, um farol de luz que revela não apenas o caminho através das trevas, mas também as chaves para a proteção em meio à turbulência cósmica. As palavras encontradas em Apocalipse 9:4 ressoam com uma promessa de segurança para aqueles marcados com o selo de Deus. Esta proteção não é um mero escudo físico, mas uma profunda marca espiritual que diferencia os fiéis dos demais. Efésios 1:13 fala deste selo como o Espírito Santo, uma marca indelével da propriedade divina nas nossas almas, significando pertencer ao reino inabalável de Deus.
Na grande narrativa do conflito cósmico, este selo tem um significado imenso. É uma forma antiga de identificação, uma marca visível e invisível, um testemunho da lealdade de alguém e da proteção que isso implica. Para aqueles que estão selados, as ameaças iminentes vindas de baixo, os gafanhotos simbólicos libertados do abismo, não representam nenhum dano. Estes não são apenas insetos como os conhecemos, mas emissários do caos, metáforas de provações espirituais que procuram devorar e enredar. As imagens angustiantes do Apocalipse servem como um toque de clarim, exortando a humanidade a encontrar refúgio no divino antes que as marés das trevas subam. Compreender este selo celestial é fundamental para navegar na tempestade espiritual. Está reservado não aos complacentes ou indiferentes, mas àqueles que buscam sinceramente a Deus, que escolhem viver na verdade e na luz oferecida através de um relacionamento com Jesus Cristo. Imagine um mundo repleto de confusão e decadência moral, onde a influência do abismo vela sutilmente a realidade, infiltrando-se através de ideologias, cultura e tecnologia. Agora imagine a paz e a segurança que advém de ser selado, intocável pelos enxames demoníacos do engano. Estar em Cristo transforma esta imagem de uma possibilidade aterrorizante numa realidade fortalecedora, transformando uma batalha difícil numa jornada guardada por forças divinas. Mas o que significa ser selado e como garantir esta proteção divina em meio a um clima espiritual imprevisível? O selo não é alcançado através de esforço humano, é um dom recebido através da fé e aceitação do sacrifício de Cristo. Esta aceitação dá origem a uma transformação, a uma renovação da mente e do espírito que começa com o reconhecimento da própria dependência da graça de Deus. Para aqueles marcados com o selo, existe desafio e privilégio. O apelo, para permanecermos firmes contra as trevas que se aproximam, exige vigilância e discernimento, uma consciência dos sussurros enganadores que visam desestabilizar a fé. A proteção não é passiva, requer um alinhamento proativo com a vontade e o propósito de Deus, um compromisso de trilhar o caminho da justiça e da verdade. À medida que o nosso mundo oscila à beira de uma maior convulsão espiritual, a sabedoria e a coragem são imperativas. Os fiéis devem munir-se da oração, buscando forças na comunhão com Deus. As Escrituras tornam-se uma fortaleza, as suas palavras, um refúgio em tempos de provação. As comunidades de crentes devem unir-se, apoiando-se mutuamente, reforçando as defesas contra o ataque espiritual. No entanto, nesta narrativa de urgência, existe um convite, um sussurro de esperança que fala mais alto do que o rugido do caos. O selo de Deus não é exclusivo, é um convite aberto a todos os que ouvem e respondem ao chamado para sair das trevas e entrar na sua maravilhosa luz. A escolha de abraçar esta proteção está disponível agora, antes que surja a plena manifestação do que está abaixo. A urgência da revelação exige ação, não apenas para a segurança pessoal, mas também para a salvação de outros ainda não selados. À medida que nos tornamos canais da graça e do amor de Deus, cada interação tem o potencial de iluminar outra alma, guiando-a para a segurança e a paz que Deus oferece. Esta missão é individual e coletiva, um mandato divino para espalhar a luz de Cristo em todos os cantos escuros da terra. Permanecer firme contra as trevas, viver na luz da proteção de Deus, transforma os crentes em testemunhos vivos do seu poder. O selo do Espírito Santo é uma garantia de proteção, um emblema de esperança e um farol para outros perdidos na tempestade que se aproxima. Não somos apenas sobreviventes da narrativa sobrenatural que se desenrola, somos vencedores destinados a brilhar como testemunhas do reino eterno de Deus. No grande drama do Apocalipse, os riscos são eternos, mas as recompensas também. A cada momento, a cada respiração, há uma oportunidade de entrar na proteção que Deus oferece. As trevas podem surgir, mas é o selo de Deus que define quem somos, filhos da luz, portadores de uma promessa inabalável. A marca que usamos não é deste mundo, mas capacita-nos a transcendê-la, a viver sem medo na presença do amor protetor
e ilimitado de Deus.